Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Aprendendo com Prof. Borges. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como calcular integral do tipo seno ao quadrado de x d de x e integral cosseno ao quadrado de x d de x. Antes que a gente vá para a nossa aula, faça-lhe aquele pedido especial. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, esta aula com os seus amigos, colegas e familiares e ative o sininho das notificações para estar por dentro das nossas atualizações e assim não vai perder nenhum vídeo. Pega o seu caderninho e a sua caneta, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Para resolver estas integrais, eu devo fazer lembrar algo muito importante. De uma forma geral, a integração é o processo inverso da derivação. Normalmente, quem deriva bem, chega a integrar muito bem. Portanto, a chave, entre aspas, para ser um bom aluno, para integrar qualquer tipo de funções, está na derivação. Derive bem para poder também integrar muito bem. Estas integrais, eu vou dar aqui algumas dicas. Tá? Lembras que aqui, você encontra dicas e artifícios para resolução de exercício. Devo dar algumas dicas muito importantes antes que a gente resolva este tipo de exercício. Primeiro, nós só temos tabelas de integrais do tipo seno de x, d de x. Não existe tabela direta para seno ao quadrado. E também temos tabela para integral de x, d de x. Não temos integral para cosseno ao quadrado. Então, onde é que está a dica? Primeiro, a integral, vamos lá primeiro na derivada, tá? Temos aqui derivada de um lado e do outro lado nós temos aqui integral. Integral. A derivada de seno de x é igual a cosseno de x. A derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Na integração é o inverso, ou seja, se eu tenho integral de seno de x, d de x, a resposta é menos cosseno de x mais c, que nós chamamos de constante de integração. Ao passo que integral de cosseno de x, d de x, vai dar diretamente seno de x mais constante de integração. Portanto, a derivada, como você pode ver, é o processo inverso, é a operação inversa da integração. Logicamente que a integração é a operação inversa da derivação, obviamente. Portanto, integral de seno vai dar menos cosseno de x mais c, e integral de cosseno vai dar seno de x mais c. Essa é a primeira dica que eu quero que você grave. Tá? Vou apagar aqui. Ao assistir esta aula, pode fazer pausa e tomar nota. Essa é a primeira dica que eu quero que você grave. Segundo, com essas tabelas não é possível resolvermos diretamente. Então, temos que saber quem é o seno ao quadrado e quem é cosseno ao quadrado. Nesta aula, na semana passada, eu apresentei a aula sobre inequação exponencial, ou simplificação trigonométrica melhor. Na aula sobre simplificação trigonométrica, na última linha, no último passo, eu exemplifiquei arco duplo para seno. Aqui vamos exemplificar para cosseno. Mas vamos lá recordar como é que surge arco duplo de seno e cosseno. A fórmula é a seguinte. Vou colocar aqui para seno e vou colocar para cosseno. Portanto, seno de A mais seno de B, não é? É igual a seno de A, a fórmula, tá? É igual a seno de A, cosseno de B, mais seno de B a multiplicar pelo cosseno de A.
Quando aqui é positivo, aqui também é positivo. Quando aqui é negativo, aqui também é negativo. O mesmo acontece para cosseno. Vamos lá. Para cosseno, aqui nós temos jogo e diferentes funções trigonométricas. Seno, cosseno, seno, cosseno. O que muda aqui é o argumento AB e aqui é BA. Para o cosseno, não sucede da mesma maneira. Cosseno de A mais B. Primeiro, a fórmula diz que é cosseno de A multiplicar por cosseno de B. Quando aqui é positivo, aqui é negativo. E depois, seno de A vezes seno de B. Então, com essas duas fórmulas aqui, adição e subtração de arcos, não é? E neste canal nós teremos aula completa sobre trigonometria, tá? Fiquem calmos, eu vou ensinar de forma detalhada, simples e ao mesmo tempo profunda, tá? Portanto, vamos ter aqui arco, ou subtração, adição e subtração de arcos, tá? Vou colocar aqui adição e subtração de arcos. E os arcos são aqui A e B. Portanto, aqui A e B eu vou substituir por x. Vamos ter aqui seno de 2x. Para ter 2x é porque tinha x mais x. É que vai dar 2x, não é? Para seno e cosseno. Então isso vai dar seno, já que A e B vão ser x, então eu vou ter seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x. Por isso é que eu tenho aqui seno de x, cosseno de x, são termos semelhantes. Vai dar aqui 2 vezes seno de x. Cosseno de x. Portanto, arco duplo de seno de 2x é essa expressão. Mas o que mais me interessa para a resolução deste exercício é arco duplo para cosseno, tá? Portanto, eu vou apagar e eu vou colocar aqui o que nos interessa para esta aula. O que eu quero é arco duplo para cosseno, tá? Arco duplo para cosseno. Portanto, se eu colocar aqui cosseno de x, cosseno de x, o que eu vou ter? Onde tem AB, os meus argumentos passam a ser os mesmos, x e x. Então aqui eu terei cosseno de x, cosseno de x, seno de x, seno de x. Cosseno vezes cosseno é igual a cosseno ao quadrado. Muito bem. E aqui, seno vezes seno é igual a seno ao quadrado. Eu queria apenas demonstrar o arco duplo de cosseno. Então, vou colocar aqui como linha C a minha terceira dica. Dicas e artifício. Então, vou colocar aqui cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, com essas 3 dicas, eu estou em condições para resolver este exercício, tá? E vou acrescentar mais uma importante, tá? Você que está vendo esse vídeo, corra para lá, onde eu demonstrei no vídeo, na aula sobre simplificação trigonométrica, eu demonstrei a fórmula fundamental da trigonometria, que diz seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a unidade. Então, eu vou resolver a primeira integral, que é o seno. Portanto, eu tenho integral de seno ao quadrado de x, d de x. Eu preciso saber quem é o meu seno, porque na tabela das integrais eu não tenho seno ao quadrado, tenho apenas seno. Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Onde tem seno ao quadrado, e esse é um artifício muito importante, eu vou colocar 1, tá? Menos cosseno do arco duplo. Isto aqui é arco duplo de cosseno. Arco duplo de cosseno. Sobre 2. Professor Borges, como é que chegou a esse passo? Simples. Repara que no lugar de 1, o que é que eu vou colocar? Vou colocar a fórmula fundamental da trigonometria. Por quê? Porque aqui x, tá? Para ser 1 tem que ter o mesmo argumento. Tem que prestar atenção. Então, no lugar da unidade, onde tem 1, eu vou colocar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Vou ter aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos, onde tem menos, coloquei sinal negativo e coloquei um sinal entre parênteses. Onde tem cosseno de 2x, que é o meu arco duplo, vou colocar essa expressão, que é cosseno ao quadrado de x menos
seno ao quadrado de x. Tudo sobre 2. Tá? Vou tirar parênteses, isso é uma demonstração, tá? É um artifício importante. Vamos ter aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Vou tirar parênteses, senão o negativo vai afetar o cosseno, vai ficar negativo. E depois, menos vezes menos, o meu seno vai ficar positivo, mais seno ao quadrado de x, a dividir por 2. Não é? A dividir por 2. Continuando. Repara que cosseno ao quadrado, sinais opostos são termos simétricos, fico apenas com seno ao quadrado e seno ao quadrado, que vai dar 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2. Isso desaparece, seno é igual a seno. Artifício, não é? Portanto, tome nota dessa expressão. Na nossa integral, onde tivermos seno ao quadrado, vai ser substituído por 1 menos cosseno do arco duplo sobre 2. Então a minha integral vai ser integral de 1 menos cosseno de arco duplo de 2x sobre 2. Não é? E aqui d de x. Tá? No nosso rascunho, na aula de integrais eu vou explicar isso de forma detalhada. Tá? Portanto, a soma da integral é igual à integral da soma. Então eu vou separar cada função com uma integral particular. Vou escrever 1 sobre 2 numa integral, 1 sobre 2 d de x numa integral particular, menos a outra expressão é cosseno do arco duplo sobre 2, também numa outra integral sobre 2 e aqui d de x. O passo a seguir é uma propriedade que nós conhecemos, tá? Que é a multiplicar uma função numa integral. Quando nós temos uma constante que está multiplicando uma função, podemos colocar um número fora da integral, aqui sendo A um número real. Então podemos escrever A fora da integral, f de x e aqui d de x. Tá? Essa propriedade é importante. Portanto, eu vou passar 1 sobre 2 fora da integral, então vou ter 1 meio integral d de x, menos, aqui também tem 1 meio, vou colocar fora da integral. E aqui cosseno de 2x d de x. A partir daqui, integral de d de x é igual à unidade, tá? Quem está a falar de integrais trigonométricos já passou na integral de funções polinomiais, portanto deve saber que a integral de d de x é igual a x. Por quê? Porque a derivada da variável independente é igual à unidade. Sendo assim, derivada de x é igual a 1, que é esse 1 que aparece aqui subentendido, tá? Portanto, aqui vai dar x, aqui a integral, menos 1 sobre 2. Aqui, repara que o argumento do cosseno é 2x, do diferencial é x. Então, eu vou fazer introdução sobre o sinal diferencial. Simples. Como é que isso funciona? Eu vou escrever integral de cosseno de 2x. Como eu quero que meu diferencial, que é x, torna-se 2x, então eu vou escrever aqui diferencial de 2x. Lembrando que derivada aqui vai dar 2 e 2 estará a mais, então eu tenho que fazer uma compensação tirando a metade. Lembrando que 1 meio que multiplica 2 é igual a unidade. Aumentei e tirei, tá? Dicas e artifício aqui com Prof. Borges, simples. Portanto, a integral aqui vai ser 1 sobre 2x menos a multiplicação 1 meio, 2 vezes 2 é igual a 4. Na aula de fração vamos aprender quando estamos a multiplicar duas frações. Multiplicam-se numerador com numerador e denominador com denominador. Portanto, 1 vezes 1 é igual a unidade e 2 vezes 2 é igual a 4. E diretamente viemos para a tabela. Integral de cosseno é igual a seno. Logo aqui vamos ter seno de 2x mais c, que é constante de integração. Este é o resultado da nossa integral, tá? Simples para resolver. Então, este é o primeiro caso para seno. Agora vamos ver o segundo caso para cosseno. Espero que tenhas tomado nota, não é? Ao assistir o vídeo pode colocar um pause
e depois tirar as tuas anotações devidamente. Eu vou apagar e vamos ver o caso do cosseno, tá? Que também não é difícil para resolver. Basta saber essas dicas do professor Borges, tabelas de funções trigonométricas, não é? As integrais trigonométricas, e vai resolver isto sem nenhum problema, tá? Ok. Portanto, já fiz a demonstração para seno. A outra dica que deve lembrar é do cosseno. Por quê? Porque assim como não temos tabela imediata para seno quadrado, também não existe tabela imediata para cosseno ao quadrado. Portanto, no lugar de cosseno ao quadrado, vamos colocar 1 mais cosseno do arco duplo sobre 2. Isso também é simples para demonstrar. Onde tem unidade, vamos colocar seno mais cosseno. Arco duplo de cosseno, nós temos aqui. Quer dizer que teríamos aqui seno quadrado, cosseno quadrado. Essa parte daria a unidade. E depois, mais arco duplo daria cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado sobre 2. Repara que aqui nesse rascunhozinho, seno ao quadrado iam para a vida. Teríamos aqui 2 vezes sobre 2, já simplificar. Estou a passar assim de forma rapidinha porque já demonstrei para o seno, tá? E foi simples para a nossa compreensão. Logo, vamos fazer a mesma substituição. A nossa integral, que é cosseno ao quadrado de x, d de x, vai passar a ser essa expressão aqui. No lugar de cosseno, vamos colocar 1 mais cosseno de 2x sobre 2, d de x. A partir daqui, os mesmos passos vão ser para, conforme nós fizemos do seno ao quadrado. Isto é, separamos cada expressão numa integral separadamente. Em seguida, vimos aquela propriedade que quando nós temos um número que multiplica uma função dentro de uma integral, temos que colocar a constante fora da integral. Então vamos ter aqui 1/2 integral de d de x mais 1/2 integral de cosseno de 2x d de x, não é? A partir daqui, vamos ter a nossa integral. Integral de d de x é igual a x, já expliquei no passo quando estamos a resolver a integral do tipo seno ao quadrado, porque a derivada da variável independente é igual a unidade. E vamos ter aqui 1/2, não é? Como aqui nós temos 2x, isso é simples. 2x a derivar é igual a 2. Se nós colocarmos derivada ou diferencial de 2 de x, é igual a 2d de x, tá? Isso é que acontece aqui. Portanto, se o professor Borges, em vez de d de x escrever 2x, se eu escrever 2x, logo o meu diferencial terá 2 a mais. Então, para ser compensado, devo colocar aqui a metade. Por quê? Porque 1/2 que multiplica 2 vai dar igual a unidade. Essa expressão, só essa parte, vai nos dar 2 vezes diferencial de x. Esse 2 é que vou simplificar com esse 2 aqui. Muito bem. E para finalizar, vamos ter aqui 1 sobre 2x mais 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Integral de cosseno, d de x é igual a seno. E aqui vamos encontrar seno de 2 vezes x mais a nossa querida constante de integração. É assim que nós calculamos integral do tipo seno ao quadrado e do tipo cosseno ao quadrado. Nós não temos tabelas imediata de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, mas por intermédio de seno e cosseno, essas duas tabelas conhecidas, por intermédio do arco duplo da função trigonométrica cosseno e da fórmula fundamental, conseguimos então deduzir expressões que substituíram seno quadrado e também cosseno ao quadrado. Então chegamos
no final de mais uma aula. Espero que tenhas gostado. Faço-lhe aquele pedido especial. Inscreva-se no canal. Aqui você encontra dicas e artifícios para a resolução de exercício. Comente, deixe sua sugestão e compartilhe com seus amigos, colegas e familiares e, sobretudo, ative o sininho das notificações para estares dentro das nossas atualizações e assim você não perderá nenhum vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!